Olá, eu sou a Cris e estou aqui para falar um pouquinho hoje sobre espiritismo, espiritualismo, universalismo e o que isso significa nas nossas vidas. Muitas pessoas conhecem o termo espiritismo e se denominam espíritas. Essa nomenclatura está muito associada àquelas pessoas que seguem o espiritismo kardecista, que é como a gente conhece, ou seja, aquela doutrina, as práticas ligadas à Federação Espírita Brasileira, aqui no Brasil, né? E que tem os seus fundamentos nas 5 obras básicas trazidas, decodificadas por Allan Kardec. Já quem se denomina espiritualista são geralmente aqueles que não professam nenhuma religião específica, mas acreditam na vida após a morte física, ou seja, acreditam nos espíritos, acreditam que existe uma vida espiritual. Esse termo espiritualista ficou muito popular naquela novela A Viagem. Vocês devem lembrar que tinha um personagem, o Alexandre, que morre e o seu espírito fica ali perto, próximo da sua família, querendo vingança pela sua morte. E havia um personagem que estava encarnado ali próximo à família que se denominava espiritualista, ou seja, ele não dizia que era seguidor do kardecismo ou seguidor de alguma outra religião, mas ele acreditava que espíritos continuam vivos após a morte do corpo físico. Já quem se denomina universalista é aquele que concebe a possibilidade de sim estar dentro de uma religião, viver, experimentar e praticar uma religião específica, mas se vê ou se permite estar aberta à possibilidade de viver, experimentar outras religiões, outras filosofias de vida e de conhecer e de viver a sua espiritualidade de uma forma ampla, abrangente, podendo estar ou não fixados a uma ou várias religiões. Por exemplo, uma pessoa que vai a um centro de umbanda num dia, que vai a um culto evangélico no outro dia da semana e na missa aos domingos. Essa pessoa ela pode se denominar universalista, ou seja, ela frequenta essas religiões e aproveita o melhor de cada uma delas. Mas também pode ser aquela pessoa que, além de ir e frequentar, ela seja uma praticante daquela religião, ou seja, ela incorpora na sua vida tudo aquilo que cada uma daquelas religiões ou filosofias espirituais acreditam e professam. É muito comum e a gente viu ao longo dos tempos, né, da nossa história, da religiosidade, principalmente aqui no Brasil, muitos centros que até então eram espíritas, por exemplo, foram se tornando espiritualistas, ou seja, eles se tornaram mais abertos, não se fixaram apenas na codificação trazida por Allan Kardec, que hoje a gente conhece como espiritismo kardecista. Então, esses centros que até então eram espíritas se tornaram espiritualistas, com outras técnicas, outros trabalhos e incorporaram outras práticas de trabalho espirituais. Centros kardecistas que passaram a atender com apometria, com reiki, com cromoterapia e outras terapias e outras práticas espirituais, passaram então a se denominarem espiritualistas, porque estavam livres para compreender que o espírito é muito maior e o mundo dos espíritos é muito mais do que tudo aquilo que veio ali naquelas 5 obras básicas. Apesar de não haver ainda melhor codificação para campos de conhecimento de espiritualidade, espiritismo e mediunidade que estejam aqui, não esteja de alguma forma abarcada dentro da codificação espírita. Então, aqui só uma ressalva. Esses centros que se transformaram em espiritualistas, em algum momento passaram também
a compreender outras formas de trabalho. Por exemplo, em algum momento, um centro espiritualista passa a receber orientação de mentores extraplanetários. Tá? Então, o fenômeno extraplanetário, esses mentores espirituais que vêm se denominando de outros planetas, de outros orbes, de outras constelações, e eles vêm e se manifestam. Então, ele não é só espiritualista, ele passou a se denominar também de universalista. Tá? Locais ou grupos de trabalho espiritual, que até então se denominavam espiritualistas e que passaram a receber mentores, caboclos, pretos velhos, que vêm num arquétipo que é de trabalho da Umbanda, por exemplo. Então, esse centro que até então era espiritualista, mas agora está praticando Umbanda, então surge esse termo universalista para dizer: nós somos universalistas. Então, tudo que existe no universo está aberto para que nós possamos conhecer, usar em nosso benefício, no benefício dos nossos semelhantes. Então, esse termo universalista vem muito deste princípio de trabalho universal. Num mesmo grupo, num mesmo local, eu posso integrar diferentes formas de trabalhar, com diferentes conceitos, vieses, filosofias específicas, e todos os trabalhos em conjunto com o mesmo objetivo, que é o amor, o bem, a evolução, nos ajudar na nossa proposta de reforma íntima e contribuir para que a humanidade se eleve consciencialmente. Esse deveria ser o princípio básico para todas as religiões. Então, para mim, Cris, pouco importa se uma pessoa diz que é espírita, espiritista, espiritualista, universalista ou umbandista ou qualquer outra nomenclatura. O que importa é que, se você encontrou um caminho que te ajude a ser uma pessoa melhor, a estar mais feliz, mais pleno, se sentindo realizado aqui, agora na sua vida, tá maravilhoso. Então, esse foi o papo de hoje, trabalhando um pouquinho melhor esses conceitos que às vezes a gente não sabe nem como ver ou se denominar dentro disso tudo. Espero que tenha contribuído para você, e se você acha que pode ajudar alguém, compartilha esse papo de hoje. Até o nosso próximo encontro.